Muito obrigado a todos. Quero também cumprimentar não apenas o Sr. Presidente da Câmara de Albufeira, que aqui nos acolhe, mas também todos os representantes dos parceiros sociais que se juntam ao encerramento deste importante congresso que os trabalhadores social-democratas realizaram. Quero também dar um cumprimento muito especial, quer ao João de Deus, que completou o seu mandato à frente da mesa do Congresso e que agora se encontra como primeiro eleito do Conselho Nacional dos TSDs, mas também à Lucinda Damas, que é a Presidente da UGT e também a nova Presidente do Congresso, a quem quero endereçar um abraço muito fraterno. Quero também, numa ocasião como esta, em que seguramente se fez um balanço destes 3 anos de mandato, dizer ao Pedro Roque que me recordo muitíssimo bem do Congresso dos TSD na Régua há 3 anos atrás. E tenho bem presente as grandes dificuldades porque o país passou nestes 3 anos. Estou certo que se não fosse essa perseverança dos portugueses, nós teríamos muitas dificuldades em concluir com sucesso o nosso programa de assistência económica e financeira, como nos preparamos para fazer, de facto, já no próximo mês de maio. Mas é natural, e estamos aqui no Congresso do PSD, creio que os portugueses não levarão a mal, que, como Presidente do PSD, eu aqui queira endereçar um agradecimento também especial a todos os militantes dos TSD que durante estes 3 anos tiveram um papel tão importante, não apenas na sociedade portuguesa e no PSD, mas também no seio da União Geral dos Trabalhadores, onde deram um contributo extremamente relevante para que nós conseguíssemos manter, ao longo destes 3 anos, a paz social, a concertação social e, portanto, a coesão social. Calculo que não tenha sido fácil, porque nos tempos de maiores dificuldades, aqueles que têm uma atitude mais demagógica ou mais populista, mais radical, muitas vezes, são aqueles que falam primeiro e são aqueles que mais gostam de seduzir. E não há dúvida que, em primeira instância, face às dificuldades, aqueles que aparecem a dizer que poderíamos ter um mundo muito mais progressista, que poderíamos fazer muito menos sacrifícios, que poderíamos obter melhores resultados sem ter de adotar medidas tão difíceis quanto aquelas que tivemos de adotar, acabam, em certa medida, por criar algum ambiente para serem ouvidos. Quem é que não gosta de poder resolver os problemas de uma forma mais fácil, com menos custo, garantindo melhores resultados? Mas como os trabalhadores social-democratas sabem bem, nós devemos desconfiar sempre desse discurso de facilidade. Realmente, se fosse assim tão fácil, não havia nenhuma razão para que outros países também não tivessem conseguido melhores resultados utilizando estratégias muito diferentes daquelas que nós usamos. Mas nós sabemos que realmente não é assim. Sabemos que o que aconteceu a Portugal não é exatamente igual ao que aconteceu a outros países no âmbito da União Europeia, mas há um ponto de ligação muito evidente entre vários casos de países que tiveram de lançar mão de pedidos de ajuda externa e que tiveram de executar políticas muito rigorosas, quer redução dos seus déficits orçamentais, quer de implementação de transformações económicas importantes
nas suas economias. Isso aconteceu seguramente com a Irlanda e com a Grécia, mas aconteceu também sem um programa de assistência económica e financeira da latitude do que aconteceu nestes países, também um pouco com a Espanha e, em certa medida, com a Itália. E nós sabemos o que custou executar essas transformações. E sabemos, mais ou menos, qual é a semelhança que existe entre medidas que tiveram de ser adotadas em todo este espaço. Realmente, não é novidade que quando uma sociedade se endivida em excesso, quando o Estado desequilibra excessivamente também as suas contas públicas, quando a economia no seu conjunto perde competitividade, quando, portanto, ficamos mais dependentes do exterior do que aquilo que era devido, seja por via do acesso aos bancos, seja por via do endividamento que o próprio Estado consente nos títulos que emite, a nossa liberdade encolhe substancialmente. E nós hoje sabemos exatamente qual é o preço, como outros países também o sabem, qual é o preço que temos de pagar pelos excessos, pela facilidade, pelo desleixo, pela falta de rigor nas finanças públicas e na política económica. Os portugueses sabem bem qual foi o preço que nós pagámos em Portugal, que os irlandeses pagaram na Irlanda, que os gregos pagaram na Grécia, que os espanhóis têm pago em Espanha, pelos desequilíbrios, pela falta de rigor, pelo desleixo, pela facilidade. Quando os Estados não preparam políticas devidamente prudentes, quem paga o preço mais sensível são sempre aqueles que estão mais vulneráveis. Mas, de certo modo, todos pagam um preço importante na medida em que são atingidos pelo desemprego, na política de rendimentos, porque veem os seus rendimentos reduzirem-se, porque veem as suas perspectivas para futuro encolher-se também. Todas as sociedades sofrem demasiado quando no passado não há rigor, quando no passado há facilidade. E por isso, sabendo que os trabalhadores social-democratas passaram por momentos de grandes dificuldades para poderem, nos sindicatos em que participam, na estrutura social em que estão envolvidos, fazer face à demagogia, ao populismo, ao facilitismo do discurso, das soluções. Hoje também lhes posso dizer que os trabalhadores social-democratas souberam explicar, souberam defender que quando é preciso garantir o Estado Social, quando é preciso garantir que o Estado tem financiamento para poder cumprir com as suas obrigações, seja nas pensões, seja nos salários, seja nas suas funções de soberania, isso depende estritamente da nossa capacidade para corrigir os desequilíbrios, da nossa convicção na estratégia que seguimos, na perseverança desse caminho que traçamos e da nossa capacidade para defender até ao fim que contra a facilidade nós colocaremos sempre o interesse de Portugal e dos portugueses acima de tudo e defenderemos as soluções que nos deverão retirar da assistência financeira, como de facto nos vão retirar da assistência financeira este ano. Os trabalhadores social-democratas também sabem que nós não só salvamos, desse ponto de vista, o Estado Social, porque garantimos que o Estado conseguiria sempre, ao longo deste período, cumprir as suas obrigações,
Como sabem que nós salvaguardamos, na medida das possibilidades da situação difícil que vivemos, o princípio da equidade na distribuição dos sacrifícios. E isso hoje é muito claro. Nós sabemos que quando criámos níveis de isenção muito alargados para medidas que tivemos de aplicar, fosse na redução dos salários, fosse na redução das pensões, uma parte significativa das pessoas, em particular aquelas que tinham pensões e salários mais baixos, de que nós conseguimos salvaguardar essas pessoas, isentando-as desse esforço que os outros fizeram. No caso das pensões, foram cerca de 87% dos pensionistas que não foram afetados negativamente pelas medidas que tivemos de tomar. No caso da função pública, não foi uma percentagem tão elevada, mas foi uma percentagem sensível. Fizemo-lo desde o primeiro momento. Fosse quando, em 2012, projetámos o corte do 13º e do 14º mês, que, como se recordam, não se aplicava abaixo de determinado salário, 650 euros, e que entre esse valor e os 1.100 havia progressividade no corte desses subsídios. Mas, quando depois, em razão da intervenção do Tribunal Constitucional, tivemos de substituir esta medida por uma outra, mantivemos as isenções e a progressividade. De tal maneira que nós hoje sabemos, e sabemos pelos estudos que estão feitos, que aqueles que em Portugal, mas também por via destas medidas que adotámos entre pensionistas e funcionários públicos, dizia eu, aqueles que estão no último escalão de rendimento, tiveram um contributo através da redução dos seus rendimentos, que foi de cerca de o dobro daqueles que estavam no primeiro escalão de rendimentos. Portugal foi mesmo o país, entre todos aqueles que desenvolveram políticas desta natureza por necessidade, como é evidente, aquele que maior progressividade estabeleceu nessas medidas. E eu creio que, no seio de uma família como a nossa, que é uma família social-democrata, é muito importante que nós possamos dizer: sabemos que os tempos que vivemos foram muito difíceis, que tivemos de pedir a todos os portugueses grandes sacrifícios, mas que, em situação de emergência, foram realmente aqueles que tinham mais os que deram um contributo significativamente maior para resolver os problemas do que aqueles que tinham menos. Mas isso não se passou apenas em matéria de salários e de pensões. Deixem-me apenas recordar, muito rapidamente, várias medidas que nós adotámos e que são um exemplo desta distribuição de sacrifícios mais equitativa e, portanto, ilustrando que chamamos toda a gente e todos os setores a participar desse esforço. Foi assim com os rendimentos de capital. Nós elevamos de forma muito sensível a taxa liberatória sobre dividendos e lucros, que passou de 2010 de cerca de 21,5% para 28% em 2014. Fizemos-lo também através da tributação, em particular em sede de IRS e em sede de IRC. Em sede de IRS, porque, além das medidas que se aplicaram a todos, da mesma maneira, destinámos agravamentos suplementares para aqueles que tinham rendimentos anuais superiores a 80 mil euros. Foram cerca de 2,5% mais para quem tivesse rendimentos superiores a 80 mil euros por ano e 5% para aqueles que tinham rendimentos acima de 250 mil euros. Foi isso também que aconteceu em sede de IRC, na medida em que criámos uma sobretaxação para empresas que tivessem rendimentos
resultados mais alargados. E apesar de termos conseguido aprovar uma alteração ao código do IRC, que nos garante a médio e longo prazo uma descida dos impostos, conseguimos também que as empresas que têm resultados mais alargados pudessem, ainda assim, nesse quadro, oferecer um contributo muito maior do que todas as outras. Essa taxa adicional chegou a 7% para as empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros. Tivemos também a oportunidade de lançar mão de um programa de emergência social com medidas muito importantes e que vieram ao encontro, em alguns casos, de antigas preocupações que vários governos tinham deixado por resolver. Em particular, aquelas que têm que ver com a cobertura social para aqueles que eram empresários a título individual e para aqueles que tinham uma função independente, um regime independente. Eles hoje estão cobertos pelo risco social, mas não estavam quando esta crise se iniciou. Foi preciso haver um governo com um Partido Social Democrata para que aqueles que eram trabalhadores a recibo verde e para que aqueles que tinham pequenos negócios pudessem, em caso de infortúnio, poder beneficiar também do regime de cobertura social. E porque o custo do desemprego foi muito sensível, não deixámos também de encontrar formas de poder discriminar positivamente aqueles que precisavam do apoio do Estado e da segurança social. Foi isso que aconteceu, por exemplo, para o caso de casais, ambos desempregados, ambos os cônjuges desempregados, que passaram a ter uma majoração de modo a poder receber um pouco mais de subsídio de desemprego, de modo a poder fazer face às responsabilidades familiares. Isso aconteceu também noutras áreas que não apenas no subsídio de desemprego. Aconteceu também com o prolongamento do subsídio social de desemprego para aqueles que estavam desempregados há mais tempo. Quer dizer, e porque não quero ser exaustivo, que sempre que nos foi possível, face às adversidades, nós criámos um quadro de discriminação positiva relativamente àqueles que eram mais afetados ou mais duramente afetados pela situação de crise que vivemos. Creio que, nessa medida, nós nunca acreditámos ter uma solução miraculosa para os nossos problemas. Tivemos, corajosamente, com os portugueses, de enfrentar as situações, mas fizemos-lo sempre com preocupação social e com justiça social. Se me perguntarem hoje se há 3 anos atrás, quando iniciámos esta caminhada, tínhamos uma noção de que tivéssemos de vir a adotar medidas tão difíceis como aquelas que adotámos, digo-lhes hoje com clareza que não. Nós sabíamos que a situação era muito difícil. E, de resto, antes das eleições de 2011, dissemos com clareza aos portugueses que iríamos cumprir o programa de assistência económica e financeira, o memorando que tinha sido negociado pelo governo de então. E sabíamos que isso implicava a adoção de medidas muito difíceis, de redução de despesa social, de contenção salarial na função pública, com o congelamento dos salários e a não progressão nas carreiras. Sabíamos que isso implicaria, como de resto estava previsto, soluções que haveriam de se aplicar aos pensionistas, idênticas àquelas que tinham sido adotadas ainda pelo governo anterior, de redução dos salários na função pública e que de resto constavam das promessas do anterior governo. Sabíamos, portanto, que os tempos iam ser muito difíceis e que não deixaríamos de aplicar aquele memorando e de tomar aquelas medidas.
Mas o pressuposto daquele memorando era o de que as contas públicas que iríamos herdar nos permitiriam reduzir um déficit de quase 10% em 2010 para cerca de 5,9% em 2011. Mas a verdade, e os portugueses já a conhecem bem, é que quando tomámos posse, verificámos rapidamente que a meio do ano, que foi quando tomámos posse, praticamente o déficit que estava estimado para o ano já estava atingido quando nós iniciámos funções. Foi nessa altura que, como Primeiro-Ministro, tive a ocasião de dizer que o esforço que teríamos de fazer para corrigir esse desvio que existia nas contas públicas e nas previsões do memorando seria um esforço colossal. Quem não se lembra desta minha afirmação? E foi de facto. Foi um esforço colossal aquele que o país fez. Mas valeu a pena, deixem-me dizer-lhes. E valeu a pena porque a alternativa era, como muitos solicitaram, virar a cara, não cumprir e renegociar. Poder-se-á dizer, bom, é muito difícil poder garantir o que é que teria acontecido se nós não tivéssemos sempre tido esta obstinação de cumprirmos com as nossas obrigações e de procurarmos dar tudo por tudo para poder fechar este programa. Mas se isso é verdade em relação estritamente a Portugal, porque nós não deixamos que isso acontecesse em Portugal, nós temos casos que aconteceram, que seguiram essa estratégia. Foi o caso da Grécia. No caso da Grécia, foi isso que aconteceu. Negociou-se um novo programa de apoio. Chegou-se até a convocar um referendo para perguntar aos gregos se estavam de acordo com esse segundo programa que se tinha negociado. O que se passou na Grécia e na zona euro, depois disso, só não foi uma tragédia maior, dada a forma como o Banco Central Europeu interveio e como foi possível encontrar soluções em termos institucionais e em termos intergovernamentais que nos defenderam na zona euro, na Europa, ainda mais destas consequências. Perguntem aos gregos se o que aconteceu durante esses anos não teria sido melhor de evitar. Eu aposto que, conhecendo o que se passou na Grécia, muito pouca gente terá dúvidas do que acontece quando aqueles que não têm aquilo que é preciso fazem exigências àqueles que lhes podem resolver os problemas. Nós não aplicamos o melhor do nosso esforço durante estes 3 anos a culpar toda a gente pela situação em que nos encontramos. Compenetrámo-nos dessa situação, atacámos os problemas e procurámos resolvê-los. Alguns ficaram resolvidos, outros ainda demorarão alguns anos a resolver. Mas sabemos que dentro deste curso que definimos, desta caminhada que iniciamos e de que não nos desviamos, conseguimos corrigir o déficit externo, reduzir para menos de metade o déficit público e, apesar do elevado nível de desemprego, conseguimos já mostrar que é possível reduzir o nível do desemprego e colocar a nossa economia a crescer. Há precisamente um ano que a nossa economia iniciou uma trajetória de recuperação e de crescimento. Sendo que no segundo semestre do ano passado, nos últimos 6 meses, portanto, houve não apenas uma recuperação do emprego, mas houve também uma recuperação do investimento. Sem estas 2 condições, dificilmente o nosso crescimento seria sustentável. Nós temos, portanto,
perante os portugueses, um caminho muito definido para mostrar. E os portugueses conhecem. Nós não podemos regressar, como tardiamente o Partido Socialista reconheceu, aos níveis de rendimento de 2011. Não o podemos fazer de um ano para o outro, de um dia para o outro, mas podemos construir, a partir do patamar em que nos encontramos, da disciplina que soubemos construir, temos um caminho para recuperar o emprego e o rendimento na medida em que o crescimento da nossa economia e que o crescimento do investimento permita maior rendimento e a sua distribuição. Não há duas formas diferentes de tratar disto para o futuro. Ou continuamos o caminho que seguimos até aqui, que é o de dizer, em cima disto, tudo aquilo que for o nosso esforço, o que for valor acrescentado, o que for poupança no Estado, o que for poupança privada, serve para abater à dívida, para pagar menos juros e, ao mesmo tempo, para consumir e investir mais no futuro, mas de acordo com o que soubermos produzir e gerar de riqueza, ou voltaremos às políticas do passado, de endividamento, de gastar o que se não tem à custa dos bancos, colocando em risco, no médio e no longo prazo, outra vez, a estabilidade financeira no país e a nossa capacidade para ir buscar financiamento ao exterior. Houve alguns que tiveram a ideia de que talvez pudéssemos ter uma vida mais fácil para o futuro se uma parte da nossa dívida não fosse inteiramente portuguesa. Quer dizer, se fosse aquilo a que se diz mutualizada. Era assim uma espécie de tiramos metade da dívida que temos, juntamo-la à dívida que outros países europeus têm e colocamo-la fora, de certa maneira, daquilo que é o rating de Portugal. E se os outros forem solidários connosco, aqueles que têm melhor rating, então poderemos pagar essa dívida em conjunto durante mais anos no futuro e pagando juros mais baratos. Tive a ocasião esta semana no Parlamento de demonstrar que esta visão é pelo menos uma visão ingênua. Não há nenhuma parte do mundo em que uns poupem para os outros gastarem. Não há em nenhuma parte do mundo gente que faça sacrifícios para pôr as suas contas em ordem para que outros possam ter déficits e dívidas. Isso não existe. E isso não se chama solidariedade. Isso não é solidariedade. Solidariedade é valer a quem não pode. Ser solidário é relativamente àqueles que, apesar do esforço que fazem, não podem alcançar mais, contribuir para que eles tenham igualdade de oportunidades e se possam juntar a nós no futuro. Solidariedade, portanto, não é caridade. Ora, aquilo que alguns apregoam hoje em Portugal é que talvez nós pudéssemos ter uma vida mais fácil no futuro se pagássemos menos juros, justamente dentro deste princípio de usar o rating dos outros para pagar menos. Foi conhecido o relatório final da Comissão de Especialistas que realizou este estudo para a Comissão Europeia. E ele mostrou que um caminho de mutualização de dívida pode vir a acontecer no futuro, mas que, em primeiro lugar, primeiro é preciso que todos mostrem que sabem o que é disciplina orçamental e que funcionem de acordo com as regras que adotaram, e ainda precisamos de algum tempo para fazer essa prova, e, em segundo lugar, que a contrapartida para existir um tal procedimento de mutualização de dívida é o de que isso não ajude os governos, gastando menos em juros, a gastar mais, seja onde for. Quer dizer,
o esforço que teríamos de fazer, tirando os juros, para reduzir o nosso déficit, teria na mesma de continuar. Então pergunto eu, se o esforço que teríamos de fazer seria o mesmo, porque não poderíamos gastar mais nem nas áreas sociais, nem nas áreas de soberania, por gastarmos menos em juros. Se tínhamos de ter na mesma excedentes primários, que é o que isto significa, é não ter déficit, mesmo descontando os juros, por que razão haveríamos de prometer aos portugueses mais facilidades se sabemos que isso nunca acontecerá? Porque haveremos de entregar mais soberania, a possibilidade, por exemplo, até de alguém em Bruxelas vetar o nosso orçamento a troco de uma maior estabilidade na União Europeia. Nós temos contribuído para a estabilidade na União Europeia, controlando melhor as nossas contas, como outros têm a obrigação de o fazer também. Se é essa a perspectiva, então deixem-me dizer, não é nenhum programa de esperança para futuro dizer que podemos ter soluções mais fáceis se a Europa quiser. A Europa tem contribuído, como nós, para a solução dos nossos problemas, mas se nós teremos de continuar a gastar melhor o dinheiro dos impostos dos portugueses, então não vale a pena estar a prometer aos portugueses aquilo que sabemos que não vai ser possível realizar. Mas, entretanto, que fique claro, nós melhoramos significativamente em Portugal as condições dos empréstimos externos que pedimos. Nós conseguimos, ainda em 2011, reduzir significativamente a componente de juros dos empréstimos europeus que o governo anterior negociou. Fizemos-lo de tal maneira que essa redução de juros aponta praticamente para um valor idêntico àquele que é pago pelos que nos emprestaram o dinheiro. Quer dizer, não há hoje a perspectiva de poder reduzir mais esses juros. Mais do que isto, só pedir que nos perdoem uma parte dos juros, que alguém os pague por nós. O que nós pagamos por esses empréstimos é basicamente aquilo que aqueles que nos emprestaram pagam por esse dinheiro. Por que então estar a criar a expectativa nos portugueses que é possível renegociar isto? Não há margem para essa renegociação. Não vale a pena fazer de conta que não sabemos qual é a situação que temos. Não vale a pena andar sempre à procura de expedientes. Nós sabemos que reduzimos a fatura desses juros àquilo que é possível. E mais do que isso, sabemos que são juros historicamente baixos para Portugal. Quer dizer, há mais de 40 anos que Portugal não pagava juros tão baixos por esse dinheiro emprestado. Segundo, nós conseguimos liderar a negociação que permitiu estender o prazo de pagamento desses empréstimos em média mais 7 anos. Hoje em dia, esse prazo anda em média em cerca de 22 anos. Tirando o Fundo Monetário Internacional, portanto, estou a referir-me aos empréstimos europeus. Só os começaremos a pagar de resto em meados de 2025. Temos, portanto, cerca de 10 anos de carência de capital. Alguém acha que é possível negociar isto muito melhor? E eu pergunto, e será mesmo necessário fazê-lo? Nós poderíamos ter talvez mais 2 anos ou mais 3 anos para pagar. Mas será isso necessário? Valerá a pena dizer ao mundo inteiro: olhai, têm de nos dar mais 2 ou 3 anos, senão a gente não consegue? Nos 22 que já temos? Francamente, não me parece. A negociação que fizemos permitiu que Portugal tivesse aberto espaço para emitir a longo prazo como emitiu. E voltará a emitir. Em condições de mercado que estão já muito próximas
não apenas dos melhores valores que foram atingidos em 2009, bem antes da crise ter eclodido no pedido de ajuda externa, mas com valores que eram já valores registados em 2008 e em 2007 e em 2006. Por que razão, então, haveríamos de insistir em que tudo seria uma espécie de paraíso se conseguíssemos baixar ainda mais os juros que não podemos e aumentar os prazos de pagamento dos empréstimos que já são muito longos? Eu julgo que há aqui uma tendência em certos setores da sociedade portuguesa que continuam a pensar que os portugueses andam distraídos e que se ganham as eleições simplesmente a prometer repor tudo, mais facilidade, amanhãs que cantam. Não é assim. Nós sabemos o que esse caminho custou no passado. Sabemos o que custou no passado, antes das eleições de 2009, baixar o IVA e aumentar os salários na função pública. Sabemos o quanto isso contribuiu para acelerar o pedido de ajuda externa. E hoje sabemos que se não precisamos de aprofundar nem cortes em salários, nem cortes em pensões, porque não precisamos, isso se deve a termos feito aquilo que era preciso e não ao termos seguido estes cantos de sereia que andam para aí muitos, ainda pensando que têm marinheiros para navegar. Nós precisamos, no entanto, de ter concertação social preservada para fazer o caminho que temos à nossa frente. E concertação social é isso mesmo, é concertação. Não é uns parceiros a impor aos outros aquilo que tem de ser feito. Na base da imposição não há concertação. A única imposição é aquela que é feita a todos pela realidade. Isso sim, isso vale a pena olhar para ela, porque se não olharmos para ela, todas as soluções que julgávamos ter encontrado e serem muito boas acabarão por não resolver os problemas. Nós temos de olhar para a realidade como ela é. E isso impõe-se a todos, ao Governo, às confederações patronais, às confederações sindicais, aos portugueses. A realidade é o que é. Tirando isso, todos temos de fazer concessões. O Governo está disponível para fazer concessões e espero que os parceiros sociais também estejam. Nós precisamos de mostrar uma grande abertura para esse diálogo, na medida em que isso só reforça as condições de confiança da nossa recuperação enquanto país e, portanto, beneficia-nos a todos. O que é válido para os parceiros sociais é válido para os partidos políticos. Nós sabemos que há partidos políticos que entendem que não há qualquer margem de negociação ou de cedência para fazer. Não há nenhuma concertação para fazer. São os que adotam uma postura mais radical. São aqueles que durante uns anos andaram mais envergonhados, mas que agora já não têm vergonha de dizer Portugal deve sair do euro, esta Europa não nos interessa, nós não queremos o caminho do cumprimento, não nos importamos de fazer face a situações de incumprimento externo. Depois, há também quem pense que temos divergências insanáveis. Espero, com sinceridade, que à medida que as eleições se forem cumprindo, essa ideia de que temos divergências insanáveis possa ser superada. Porque é isso que o país exige dos principais partidos. Não é que apregoem coisas insanáveis, é que se disponham a construir um caminho de diálogo e de concertação. Nós estaremos sempre abertos a esse diálogo e a essa concertação. Mas precisamos, depois do esforço que foi feito nestes anos e na sequência do acordo de concertação social que foi estabelecido em janeiro de 2012, de afinar aspectos que não correram como nós desejaríamos e ultrapassar, dar um passo adiante
relativamente às restrições muito apertadas em que vivemos nestes anos. Por isso quero dizer ao Pedro Roque, bem como à Lucinda Damaso, que aqui também tem a sua pele, o seu segundo chapéu de presidente da UGT, que o Governo, conforme de resto o já referi diretamente perante os parceiros sociais, mas digo hoje perante o país, está disponível para aprofundar esse esforço de concertação já este ano, de modo a trazer para cima da mesa a discussão de médio prazo, não é para este ano só, é para este ano e para os seguintes, para o médio prazo, do que tem que ver com a política de rendimentos, com as condições que hão de garantir a maior produtividade em Portugal, de modo a reforçar a competitividade da economia portuguesa, a melhoria do salário mínimo nacional e revisão daquilo que tem que ver com as condições da negociação coletiva. Nós sabemos que não podemos abdicar de alguma negociação que já foi feita, nomeadamente a propósito das portarias de extensão, mas sabemos que há algum trabalho a fazer a esse nível, de modo que o instrumento da negociação coletiva, estando sujeito à restrição da representatividade, como é evidente, não possa, no limite, ser morto pelas regras da representatividade. E, portanto, nós iremos mediar essa discussão entre os parceiros, na concertação social. Teremos toda a abertura para poder dizer aos portugueses e aos nossos credores e àqueles que esperamos que possam investir em Portugal no futuro, que somos capazes, sem segundos programas, sem condicionalidades impostas do exterior, que somos capazes, todos, de ceder a alguma coisa para dar um horizonte de estabilidade no médio prazo que nos permita atrair mais confiança, mais investimento e mais crescimento para a economia portuguesa e para os portugueses. Portanto, Sr. Secretário-Geral dos TSDs, o mandato que agora inicia, o seu segundo mandato, à frente dos TSDs, não será menos exigente, com certeza, do que o primeiro que concluiu. Nós sabemos que o futuro que temos à nossa frente continua a depender estritamente da nossa capacidade para manter o nosso rumo, para não nos iludirmos com as falsas soluções, para não nos desviarmos e perseverarmos no caminho do rigor e da disciplina, mas também no caminho que permita aumentar a nossa capacidade para gerar rendimento, para reforçar os mecanismos de confiança na economia e entre os portugueses. Quem pensa que o caminho que temos à nossa frente é mais fácil do que aquele que seguimos até aqui, apenas porque já não precisamos de tomar as medidas tão difíceis que tomamos até hoje, engana-se. É tão difícil gerir o crescimento como gerir em recessão o cumprimento. A dificuldade política não é menor, mas nós sabemos que faz toda a diferença estar a negociar com a economia a crescer e com o desemprego a baixar, que não ficamos com saudades do tempo que agora irá findar. Mas não nos esqueceremos do esforço e do sacrifício que fizemos durante esse tempo, porque ele tem um valor único para nos asseverarmos de que aquilo que aconteceu a Portugal e aos portugueses não deve voltar a acontecer. E isso ficará a dever-se à maior mudança, apesar de tudo que fizemos nestes 3 anos. Eu não me refiro às mudanças estruturais, às medidas que tivemos de adotar. Essas foram muito importantes, com certeza. Mas a maior mudança que fizemos nestes 3 anos foi adquirir, à custa do nosso sacrifício, o saber
e a informação mais relevante de todas. Quando queremos preservar o Estado Social, quando queremos aprofundar a justiça social, então teremos de ser intransigentes a explicar a todos que cumprimos as nossas obrigações, resolvemos os nossos problemas e não andamos à espera que nos venham salvar quando está nas nossas mãos, não nas de outros, fazer o caminho da redenção de que o país precisa. Essa informação e esse saber é crítico para o caminho que temos à nossa frente. E eu tenho a certeza de que hoje o iremos fazer com outro dinamismo e com outra motivação, mas também com a mesma responsabilidade que fizemos os 3 últimos anos. Viva os trabalhadores social-democratas! Viva Portugal!